nós hoje vamos, então, apresentar o que é a Secretaria Comunitária, né? Vocês vão conhecer um pouco das nossas estruturas, da nossa missão, do que nós vivemos, do que nós fazemos, né? Mas, para conhecer a Secretaria Comunitária, para trabalhar na Secretaria Comunitária, nós. Espera aí, quem não está? Nós vamos apresentar também um pouco o que é a Secretaria Comunitária Geral, né? Então, a Secretaria Comunitária Geral é um setor da assistência comunitária que visa alicerçar a vitalidade da vida comunitária, a fraternidade e a unidade vocacional. Então, para quem é mais antigo na comunidade, sabe que há uns anos atrás existia a assessoria comunitária, né? E eu acho que em 2020, 2021, por aí, foi criada a assistência comunitária, né? E essa assistência ela tem 3 setores, que é o setor da economia do reino, que cuida ali das prebendas, da previdência, né, de algumas requisições perante junto ao governo, a sinodalidade, que vai auxiliando ali a comunidade em relação às consultas, né, aos retiros de consultas da comunidade, e nós, que somos agora o que antes nós éramos a assessoria comunitária, nós hoje somos a Secretaria Comunitária Geral, né? E aí, qual é a nossa missão enquanto Secretaria Comunitária Geral? Alimentar e fazer crescer o espírito de família na comunidade, também animar a partilha de bens e de dons, para que não haja necessitados entre nós. Não está? Está aparecendo para vocês a mudança de tela? Tá não? Então, espera aí. Vamos ver se agora aparece. Apareceu agora? Mudou de tela? Mudou? Faz assim, não? Uau. Você apertou o botão aí de apresentação, aí tá. Pois é, não sai dessa tela aí, né? Espera aí. Só um instante. Sim. É porque eu estava querendo. Aí, vem. Mas aí não foi, ó. Foi? Vou daqui. Não tá indo. Gente, acho que eu vou ter que... Travou. Eu acho que eu vou ter que apresentar... Ai, foi, né? Tá apresentando a minha tela, mas tudo bem. Então, aqui, ó, onde... Agora ele não vai mais. Pronto. Qual é a nossa...
Não, esse que tem quadradinho. Não. Então, vou ter que deixar aqui mesmo, senão a gente vai se atrasar muito, certo? Então, qual é a nossa missão? Né? Alimentar e fazer crescer o espírito de família na comunidade, como também animar a partilha de bens e de dons para que não haja necessitados entre nós. Então, a Secretaria Comunitária Geral, né, que é o nosso setor aqui na diaconia, ela é composta pelos seguintes setores. Temos aí o acompanhamento das missões, o cadastro geral, os sinais e cordões, o arquivo geral, o setor saúde e o financeiro. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada um desses setores, né? Nós temos aí o acompanhamento das missões, que é o acompanhamento dos secretários, né, que nas missões, para as missões do Brasil, quem acompanha as secretarias comunitárias num campo mais geral é a Fabiana, né? Fabiana que está aqui, aparece aqui, ó, Fabiana. A Fabiana, ela também é responsável pelo cadastro geral, né? O cadastro da comunidade de aliança, tá? E para as missões de fora do Brasil é a Silvinha, dá um oi, Silvinha, aí. A Silvinha que acompanha todas as missões de fora do Brasil. Nós temos dois tipos de acompanhamento, né? Que é o acompanhamento de todos os setores da Secretaria Comunitária, que fica a Fabi nas missões do Brasil, a Silvinha nas missões de fora do Brasil e eu com as duas missões Alma da Cidade, que é Natal e Fortaleza. E temos também uma outra forma de acompanhamento, que é o acompanhamento do financeiro, certo? Que para as missões do exterior também é a Silvinha, né? As missões de fora do Brasil é a Silvinha. E aí nós temos para as missões daqui do Brasil a Angélica, que é uma colaboradora, ela já foi da comunidade de vida, né? Já foi secretária comunitária e hoje serve aqui conosco na Secretaria Comunitária Geral. Temos a Lígia, né? Lígia, venha para cá que fica difícil você aparecer aí. Aí tu aproveita e dá tchau para quem tu quer. Ela estava dando tchau para a televisão, gente. Oi, Guana. Prazer. A Lígia. Temos também a Giovana, que chegou agora aqui na Secretaria Comunitária Geral, que também vai compor, né, o acompanhamento do financeiro das missões e elas três, junto com a Silvinha, que faz o acompanhamento do exterior, é quem orienta todas as movimentações financeiras, né, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem recorrer a elas, certo? O cadastro geral, já falei, né, que é a Fabiana, que fica responsável pelo cadastro geral, ela vai mandando as orientações para a gente, né? O cadastro geral que nós fazemos é somente da comunidade de aliança, nós não fazemos o cadastro da comunidade de vida. Esse cadastro da comunidade de vida toca mais a assistência missionária, mas nós também trabalhamos integrados com a missionária nesse caso, certo? Temos os sinais e os cordões, que é a distribuição e a confecção dos sinais e cordões, que também está com a Lígia, que é a mana que deu tchau, né? Ou a tia que deu tchau, né? Ela chama as amigas dela de mana e chama a gente aqui de tia, né? O arquivo geral, que é o Jonas, né? Ele não está aqui no momento.
mas aqui nós só arquivamos, vocês nas missões só arquivam os documentos dos irmãos da comunidade de aliança e nós aqui arquivamos os documentos dos irmãos da comunidade de vida. Temos também o setor saúde, que quem é responsável hoje é o Adson, né? Essa pessoa aqui cheia de cabelo. Ele está trabalhando com o setor saúde. E o que é esse setor saúde? É que nem o setor saúde lá da nossa secretaria comunitária, não é, né? O setor saúde que ele serve aqui é mais a nível de algumas pesquisas, de alguns indicadores que nós vamos necessitando, né? E ele também está nos ajudando, trabalhando aqui com os indicadores geral, no campo mais geral também da Secretaria Comunitária Geral. E com os nossos formulários também. E temos a pessoa do nosso financeiro, que quem já precisou um dia da assistência comunitária conhece a famosa Carlinha, né? Ela também não está aqui, é colaboradora, uma irmã consagrada da comunidade de aliança. Então, estes são os setores da Secretaria Comunitária Geral, né? Nós também orientamos e promovemos a Semana da Unidade, né? Então, a gente vai mandar as orientações para vocês, para os RLs da Semana da Unidade. Trabalhamos com 2 campanhas. Uma campanha mais voltada para a comunidade de aliança, que é uma campanha que anima a vida fraterna, que é o amar, partilhar e celebrar. E para a comunidade de vida, nós temos uma outra campanha chamada Mais Saúde, Melhor Oferta. Inclusive, semana que vem, de segunda a sexta, nós teremos formação todos os dias sobre esse tema, né? Visto que a comunidade está dando uma importância tão grande, né, a esse tema da nossa saúde. Então, já anime aí sua casa, né? Quem é da comunidade de vida, anime aí a sua casa. Quem é da comunidade de aliança, anime aí os irmãos da comunidade de vida a participar, né? Aí com muita alegria, muita disposição para essa formação. Vai ser bem legal, bem interessante. Nós também assumimos aqui na Secretaria Comunitária Geral o zelo e o pastoreio pelas estruturas da comunidade de vida, das casas comunitárias e residências comunitárias. Esse serviço ainda não é um serviço que toca tão diretamente à Secretaria Comunitária local, né? Nós ainda estamos em fase assim, de descobrir como que a Secretaria Comunitária local vai trabalhar também com essa nossa nova atribuição, né, que é o pastoreio e o zelo pelas estruturas da comunidade de vida. Então, essa é um pouco a nossa missão, né, as nossas atribuições enquanto Secretaria Comunitária Geral, tá? E aí nós vamos agora passar um pouco para a missão de vocês, né, como secretarias comunitárias locais, certo? Então, aqui, o que é a Secretaria Comunitária Local? Qual é a missão, né? Ela tem por missão estimular o ser família, colaborar com a unidade, ser um local de acolhimento e amparo à comunidade local e animar a partilha de bens e de dons para auxiliar os irmãos da missão em suas necessidades, né? É muito importante que vocês tenham em algum lugar, né, essa missão da Secretaria Comunitária, porque a gente precisa constantemente estar voltando para ela para dar sentido ali ao nosso serviço, né? O que nós, como Secretaria Comunitária, né, somos? Qual é a nossa missão? Está aqui, estimular o ser família, colaborar com a unidade, ser um local de acolhimento e amparo e animar a partilha de bens e de dons em favor de toda a comunidade, certo? E quem é o secretário comunitário, né? Qual é a missão do secretário comunitário?
E aí, quem for secretário comunitário, né, preste bastante atenção, né? Este deve auxiliar o responsável local e trabalhar sobre o pastoreio do mesmo. É importante que o secretário desenvolva a atenção com a graça de Deus, o sentido e a missão de paternidade e maternidade espiritual, que é o grande meio de realizar o cuidado na vida dos irmãos. Este deve auxiliá-los, socorrê-los, alegrar-se com eles, buscando escutá-los e zelando por suas vidas, e também mantendo diálogo com as autoridades locais a fim de buscar o bem comum. Aqui eu queria abrir um parêntese bem grande, né? Que não está aí nos slides. Nós somos uma secretaria comunitária, então nós não podemos trabalhar sozinhos, né? Então, se você tem a graça de ter uma equipe, né, como é de João Pessoa, tem um monte de gente, né, a Fábio, o Edme e mais várias outras pessoas, né? Se vocês têm a graça de ter uma equipe, acho que é só a Fábio e o Edme, né? Mas se vocês têm a graça de ter uma equipe, vocês não podem trabalhar sozinhos. E se você não tem equipe, você também não pode trabalhar sozinho na secretaria comunitária. Nós trabalhamos com toda a comunidade. Então, tem sido muito boa a experiência que nós estamos vivendo aqui, né? Enquanto Secretaria Comunitária Geral. Nós estamos fazendo visitas a algumas missões, né? Essas visitas, infelizmente, elas não podem acontecer assim para todas as missões, né? Porque muita missão a gente não consegue, né? Então, nós estamos visitando as missões de Edificados na Rocha e Alma da Cidade, e estamos nos aproximando da comunidade de vida e de aliança, e das autoridades também, das missões, né? Isso tem sido muito positivo, porque a gente toca na vida das pessoas e as pessoas tocam na missão da secretaria comunitária. E realmente Deus foi nos dando essa sabedoria de entendermos que o nosso trabalho, ele não pode ser um trabalho de escritório, ele tem que ser um trabalho que saia também para fora dos escritórios, né, das nossas mesas, dos nossos computadores, porque nós precisamos estar perto da comunidade, nós precisamos nos aproximar da comunidade, né? Somos uma secretaria comunitária que visa, né, aumentar ali a qualidade da nossa vida, da vida da comunidade, do vigor, da vitalidade, do ser família, né? Então, é muito importante que vocês, enquanto secretarias comunitárias, desenvolvam essa missão juntamente com os RLs, com os formadores comunitários da comunidade de vida e de aliança e com os coordenadores de casa, essa missão e o sentido da paternidade e da maternidade espiritual, mas também o diálogo, né, um diálogo constante com as autoridades, apresentar constantemente a secretaria comunitária aos irmãos da comunidade de aliança, de vida e às autoridades, né? Então, esse diálogo constante, ele precisa existir, porque nós não trabalhamos sozinhos. Se a gente fica aqui trabalhando sozinho, a gente não cumpre a nossa missão, certo? E o secretário comunitário está aí traçado o perfil, né, do secretário comunitário. Então, a competência técnica, pacote Office, né, que é aquele básico ali do Excel, do Word, do PowerPoint, né, que aqui eu sou a tia do PowerPoint. As outros tios vão tudo apresentar aí no Canva, e só eu no PowerPoint, mas eu gosto do PowerPoint. Administrador de recursos, não somente recursos financeiros, né? Mas os recursos humanos, os recursos também das doações, dos benfeitores. Ter também uma boa comunicação oral e escrita,
porque a gente vai se comunicar com as pessoas, né? A gente precisa se comunicar com as pessoas. Já outras competências comportamentais, a responsabilidade, ser atencioso, ser organizado, o saber se relacionar com as autoridades e com os irmãos, o ser um intermediador, um gerenciador de equipes, ter abertura ao diálogo e comunhão com o governo geral. Aí você pode dizer assim, rapaz, tô frito, né? Tô frita. Eu não sei ser organizada, eu não sou uma pessoa atenciosa, eu não sei administrar os recursos, eu não sou isso, eu não sou aquilo, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu quero dizer que Deus te colocou aqui e Ele quer desenvolver talvez essas competências na sua vida, né? Eu, por exemplo, muitas competências eu não tinha. A necessidade foi gerando ali o aprendizado, né? A necessidade da comunidade. Por exemplo, eu sou casada, tenho 5 filhos, né? E cortar cabelo de menina é caro, né? Eu tenho 4 meninos. Se eu for levar os meus 4 meninos para o cabeleireiro todo mês, eu vou gastar R$ 80. Tive que aprender a cortar o cabelo deles, né? Então, eu corto o cabelo dos meus filhos. Por quê? Porque eu não vou ter, quer dizer, já deve estar mais caro, né, também. Eu não vou ter esse valor para levar mensalmente os meus filhos no cabeleireiro, né? Então, a necessidade, né, gerou ali também em mim o aprendizado, né? Eu não sou também, de vez em quando, faço uns índios, né, exército, umas coisas meio assim, mas está aprendendo, né? Então, se você está olhando aqui para esse perfil profissional e comportamental, saiba que é uma grande oportunidade que Deus está te dando e que a comunidade está te dando de crescer até mesmo humanamente, né? Porque isso gera até um crescimento humano, vocacional, espiritual, mas também humano, né? De aprendizado. Então, esteja também aberto, né, a aprender todas essas competências, todas essas atribuições, ok? E aí, né, vamos lá para a grande vilã, aquilo que você achava que era bem pouquinha coisa que você ia fazer na secretaria comunitária, está aparecendo? Atribuições. Tá aí as nossas atribuições, as atribuições da Secretaria Comunitária. Animar a vida fraterna, né? Esse trabalho aqui a gente não faz sozinho, a gente precisa fazer junto com as demais autoridades da comunidade. Administrar os recursos do fundo de comunhão para o bem dos irmãos, bem como fazer todos os lançamentos de receita e despesa, e administrar todas as informações para melhor gerir este recurso. Temos aí o setor saúde, temos o cadastro, temos o arquivo, temos as missas de compromisso, que muitos de vocês pegaram a secretaria bem nas missas, né? Que bênção, que coisa boa, né? Acaba ali a Semana Santa, e o desespero do secretário comunitário porque tem as missas de compromisso, é isso mesmo. O lazer da grande comunidade, o CACV, o retiro da grande comunidade, e também a distribuição dos sinais e cordões, né? Tudo isso nós vamos conversar durante esses nossos dias, né? Então, só falando agora um pouquinho aqui da nossa programação, né? Amanhã nós vamos ter um treinamento sobre o cadastro e sobre o arquivo, né? Então, amanhã a Fabi vai estar dando um treinamento sobre o cadastro e o Jonas vai estar dando sobre o arquivo, quarta-feira. Quinta-feira, a Fabiana quinta-feira a Fabiana vai dar um treinamento sobre a vida fraterna,
né? Então, vocês vão ver ali quais são as nossas atribuições em relação à vida fraterna. Na sexta-feira, o Adson vai dar o treinamento sobre o setor saúde. E no sábado, o dia inteiro, manhã e tarde, nós vamos falar sobre o financeiro. E aí vamos, eu, a Silvinha, a Lígia e a Angélica, vamos dar os treinamentos, né, a respeito do financeiro. Inclusive, alguns econômicos já me procuraram, porque eu também gravei um vídeo para o Retiro dos Econômicos, e se eles quiserem participar no sábado, para entender, né, como é o financeiro de uma secretaria comunitária, eles podem participar, tá certo? Então, vocês podem até convidar os econômicos de vocês, se eles quiserem participar no sábado, a gente compartilha o link do nosso treinamento para eles, tá certo? É muito bom quando as autoridades conhecem os nossos trabalhos, porque eles podem nos auxiliar melhor, né? Se um econômico conhece quais são as atribuições, como é que funciona o financeiro de uma secretaria comunitária, que é um pouquinho complexo, né? Ele vai poder te ajudar na sua missão, e você também vai poder ajudá-lo na missão dele, né? Enquanto econômico, certo? Então, a nossa programação, nós só não vamos ter aqui o treinamento sobre os eventos, né, que são as missas de compromisso, lazer, mas o nosso manual tem descrito passo a passo de cada um desses eventos. E não vamos ter sobre sinais e cordões, porque é só fazer o pedido à Lígia e a tia manda para vocês os taus e os cordões, né? Quais são as fontes, né, para nós conhecermos melhor a nossa missão? Bem, em primeiro lugar, tem o nosso manual, né? O manual, ele foi produzido, foi feito um novo manual, a gente tinha feito um, tempo que a Michelle era secretária, eu acho, né, Michelle? E aí, depois nós fizemos um outro com algumas atualizações, aliás, muitas atualizações, né? Esse manual já está disponível na pasta GG Comunitário. No fim desse manual, nós temos um plano de gestão. Como é o plano de gestão? Cada setor desses que nós falamos anteriormente, cada serviço desse da Secretaria Comunitária, fala lá sobre o perfil comportamental e técnico de quem serve nesse setor, e fala também do passo a passo, do que as pessoas que servem nessas tarefas, né, dos sinais e cordões, do setor saúde, do arquivo, do cadastro financeiro, o que elas devem fazer, certo? Temos também um canal no YouTube, né? Sabia que nós somos youtubers, e aí tem lá também vários vídeos que podem também de treinamentos, né? E outras coisas mais, que podem também ser um instrumento muito bom, né? Para você mergulhar mais nessa missão, inclusive. Depois daqui a gente vai disponibilizar esse vídeo, né, no canal do YouTube, porque esse treinamento vai servir para todos os novos secretários, né? Esses vídeos que a gente está gravando para depois disponibilizar para aqueles que vão entrando nesse serviço da Secretaria Comunitária. Temos também outra fonte que é importantíssima, que são os acompanhamentos, né? Então, vocês já viram aqui um pouquinho as carinhas, né, de quem acompanha vocês, e aí os acompanhamentos, eles também são um forte instrumento, uma fonte muito segura, né, para o nosso serviço. E temos também a nossa pasta GG Comunitária compartilhada no Drive, certo? E aí, diante de tudo isso que nós vimos, né? Aí vocês podem estar se desesperando. Por quê? Porque eu sei que na missão
vocês assumem 30 coisas ao mesmo tempo, né? E quando eu vejo que uma secretaria comunitária tem só esse pouquinho de coisa, né, que me botaram lá, que era pouquinha coisa para fazer, aí dá aquele nervosismo, né? Como é que nós vamos nos organizar e administrar melhor o nosso tempo para servirmos a Deus e para sermos fiéis àquilo que o Senhor nos confia. Bem, vou colocar aqui um videozinho que o Edme já viu, mas é um videozinho que vai falar um pouquinho sobre como organizar a nossa rotina de trabalho, tá certo? Me digam aí se vocês vão estar escutando o que ele diz. Olá, a vida não está fácil e todo mundo tem muita coisa para fazer. Por isso, vamos deixar aqui 6 passos para organizar a sua rotina pessoal e de trabalho. Práticas que te levarão a viver um pouco mais tranquilo, mesmo com tantos afazeres. No vídeo Agenda da Gestão, apresentamos como um líder pode organizar as suas atividades, estabelecendo um foco em cada dia da semana. Para isso, é preciso planejar quais são as atividades que precisam ser realizadas. E este é o nosso primeiro passo. Tire um tempo para listar tudo o que deve ser feito. Este tempo de planejamento é essencial para iniciarmos um processo de organização. E é aqui, logo no primeiro passo, que muitas pessoas se perdem. A angústia de estar atarefado é tanta que já partem para fazer algo antes de pensar nas atividades. Então, papel e caneta para listar todos os compromissos, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Com a lista pronta, nosso segundo passo é priorize. Ninguém é herói para dar conta de fazer tudo sozinho. Então, é necessário separar aquilo que é importante e que demanda a sua atenção daquilo que não é importante. Também é interessante separar o que é urgente e que não é possível atrasar daquelas atividades que não são tão urgentes e que podem ser feitas depois. Distribua as atividades nessa matriz que relaciona importância e urgência. Vamos olhar cada quadrante dessa matriz. As atividades muito urgentes e muito importantes devem ser realizadas rápido. Separe o seu tempo para executá-las primeiro. Esse tipo de tarefa aparece sem ser chamada, e são geralmente as crises que podem comprometer o seu setor ou empresa. Tem que parar tudo e resolver o mais rápido possível. As atividades que são muito importantes, mas não tão urgentes. Por exemplo, planejamentos, prevenções, atividades que requerem criatividade ou que não têm um prazo estabelecido. E é aqui que mora o perigo. Por não serem urgentes, elas acabam sendo deixadas de lado. E por não cumpri-las, muitas empresas acabam tendo que apagar os incêndios quando a coisa complica. No último vídeo, comentamos sobre a importância de iniciar agora o planejamento do próximo ano. Ninguém está te cobrando isso a todo instante, mas se você não começar desde já, pode reservar grande parte do seu tempo para no ano que vem resolver essas pendências. E possivelmente os seus resultados poderão ser comprometidos. Então, antes de se envolver nas demais atividades, marque em sua agenda dia e hora para se dedicar àquilo que é importante. Há também as atividades que não são importantes, mas são urgentes. São as interrupções que você recebe ao longo do dia. Telefonemas, reuniões marcadas em cima da hora que não agregam valor, e etc. Aqui, se for possível, procure delegar ou deixar para o final do dia. E depois, há as atividades nem importantes e nem urgentes. São aquelas distrações que consomem o nosso dia. Vários e-mails, conversas triviais e afins.
O bom relacionamento com os colegas é sempre positivo, mas não pode comprometer as suas entregas no trabalho. Com a matriz preenchida, o terceiro passo é programar quando as atividades serão realizadas. Procure distribuí-las ao longo da semana ou do mês, separando um longo período de tempo contínuo para as atividades importantes. É mais produtivo você concentrar para realizar apenas uma atividade do que ficar dividido entre várias tarefas, gastando um pouco de tempo em cada uma. Nós gostamos de pensar que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a verdade não é bem essa. O quarto passo para você organizar a sua rotina pessoal e no trabalho é medir. Isso é apurando quanto tempo gastamos em cada tarefa, que vamos nos conhecendo melhor e desenvolvendo nossa percepção do esforço necessário para realizar atividades futuras. Mas cuidado, o objetivo é desenvolver a sua habilidade para estimar o tempo. Não é cronometrar tudo nos mínimos detalhes. E isso nos leva ao quinto passo. Mais importante do que planejar é executar. Deve haver um equilíbrio entre o planejamento e a execução. Tem gente que passa horas arrumando a agenda, anota tudo com cores diferentes, organiza por temas e etc. No final, o seu objetivo passa a ser organizar e não realizar as tarefas. Quando vai ver, já não tem tempo para nada. Neste caso, muito cuidado. Além do equilíbrio, veja se você está, na verdade, evitando fazer a atividade. Alguns procuram adiar ao máximo realizar algumas tarefas e acabam se escondendo atrás do planejamento. Procure entender os motivos que te levam a isso. Você não está confortável por falta de conhecimento, não concorda com a atividade ou não tem os recursos necessários. Identifique e trate a causa raiz. E, por fim, nosso sexto passo é: valorize o que é importante para o alcance dos seus objetivos. Programe-se para dar valor àquilo que irá te levar mais longe. Por exemplo, se você deseja passar em um concurso, dê importância aos estudos e à concentração. Se gostar demais de ficar vendo televisão, não será possível realizar este sonho. Nós gastamos tempo com o que nos importamos. Então, dê valor ao que é bom. Gostou desses passos? Então, deixe aqui o seu comentário. Então, foi aí para a tela? Foi, né? Então, mas não está ainda. Foi. Então, diante de tudo aquilo que nós vimos, né, das nossas tarefas, das nossas atribuições, ele nos deu aqui 6 passos, né? Listar as suas tarefas. Então, nós temos também alguns instrumentos, né, para organizar a nossa agenda. Nós temos hoje agendas disponíveis, né, nos nossos smartphones, tem a agenda física também, né? Tem pessoas que gostam da agenda física. Nós temos, né, os post-its, nós temos vários aplicativos que podem nos ajudar. Mas nós também temos uma ferramenta que é muito boa, que é a nossa reunião de pé, né? Então, quem é da comunidade de vida, geralmente já faz a reunião de pé no início da semana, né? E como é essa reunião de pé? Ali, né, junto com toda a nossa equipe, junto com todos os irmãos, nós vamos falar sobre a nossa agenda, sobre o que nós vamos fazer durante todo o nosso dia. Então, nós temos lá, né, na segunda-feira, nós temos a reunião tal, nós temos, né, a visita tal, nós temos o benfeitor que nós vamos visitar, nós temos
que preencher, na terça-feira nós vamos preencher ali as nossas planilhas, o nosso W4, né? Vamos atender os irmãos que chegam, enfim, né? A gente precisa organizar o nosso dia a dia. Por quê? Porque quando eu chego na secretaria, né, na nossa sala da secretaria comunitária, e que eu não sei o que fazer, né, que às vezes eu tenho ali tanta coisa para fazer, mas como eu não me organizei, eu vou somente apago um incêndio aqui, apago outro ali, vou apagando pequenos focos de incêndio, mas eu não vou fazendo a secretaria comunitária crescer, né? E no ano passado, o treinamento dos secretários comunitários, e esse ano nós estamos dando continuidade, é o desenvolvimento da secretaria comunitária. A gente precisa crescer na nossa missão enquanto secretaria comunitária. Então, esse treinamento que nós vamos dar que nós estamos dando para vocês, é também para nivelar um pouco, né, os antigos e os novos, para não ficar a gente com a linguagem para os antigos e os novos ali boiando, ou uma linguagem para os novos e repetitiva para os antigos, né? Então, nós estamos trabalhando para fazer crescer, para desenvolver ali o nosso serviço, enquanto secretarias comunitárias. Para isso, as nossas agendas, elas precisam estar descritas, todas as nossas tarefas daquela semana. Mas nós também trabalhamos com imprevistos, né? Por exemplo, a gente não prevê quando o irmão vai adoecer, a gente não prevê quando o irmão falece, a gente não prevê quando um acidente acontece com alguém ou alguma pessoa necessitando de algum socorro da secretaria. Isso é imprevisível, né? E nós precisamos ter uma certa flexibilidade para aquilo que é imprevisível. Mas o imprevisto, ele precisa ser algo de extrema urgência, né? Então, tem alguns imprevistos que a gente, às vezes, vai preferindo viver de imprevisto do que vivendo daquilo que nós realmente precisamos executar para o desenvolvimento. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? A gente organiza a nossa agenda, mas acontecem imprevistos, nós precisamos ter a flexibilidade para o imprevisto, mas a gente não pode viver somente de imprevisto, certo? Priorizar aquilo que é mais importante, né? Então, vou precisar dar prioridade. Como ele falou ali, eu não vou conseguir passar no concurso e vou ficar assistindo televisão e vou ficar dizendo, não, eu vou passar no concurso. É a mesma coisa da pessoa querer emagrecer comendo doce, tomando refrigerante, né? Não, eu vou emagrecer, né? Comendo doce, refrigerante, né? Bolacha, essas coisas. Então, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, o que é que eu preciso priorizar para alcançar os nossos objetivos? E o nosso objetivo está lá, na missão do secretário, da Secretaria Comunitária, né? Aquele é o nosso objetivo principal. Programar também quando eu vou realizar, né? Cada tarefa, cada atribuição, né? Aqui eu queria também só falar, porque nas missões, vocês realmente, e nós aqui também, né, no governo geral, né, nós também temos outras tarefas, outras atribuições nas nossas casas comunitárias, né, apesar do nosso apostolado, né, ser somente dentro da Secretaria Comunitária, mas nós temos outros serviços, né? Mas nas missões a gente sabe que vocês são do pastoreio, do Ministério de Música, do Serviço de Seminário, né? Enfim, várias coisas, e da Secretaria Comunitária, né? Então, para vocês que têm, né, como é? Multi-habilidades, sei lá como é que fala, tantas tarefas, né? Multitarefas, eu aconselho vocês a organizar os dias que vocês trabalham na Secretaria Comunitária,
né? Por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu vou trabalhar na secretaria comunitária, né? E nos outros dias eu vou dedicar terça, quinta e sábado, eu vou dedicar aos outros apostolados, né? Ou por horário também, né? Então, à tarde eu trabalho em uma coisa e à noite eu trabalho em outra, né? Então, é importante também ter essa organização. E essa organização também dentro das nossas atribuições, né, da Secretaria Comunitária. Eu tenho uma certa organização aqui do meu tempo de trabalho, que eu disse, né, para vocês, eu sou mãe de 5 filhos, né? E é muito complicado, às vezes, a gente conseguir administrar o tempo, né, com tantas necessidades, né? Quando surge um negócio de ir para o médico, meu Deus, né, vai quebrar ali o meu ritmo, porque eu tenho que arranjar um médico e tenho que levar, né, eles para ir para o médico. E aí, na terça-feira aqui, na terça-feira aqui, a nossa economia doméstica, eu já organizo durante um mês a minha economia doméstica, né? O que que eu vou organizar naquela 1 hora da economia doméstica, o que que eu vou organizar na minha casa, porque eu sou mãe de família e dona de casa, né? Também. Então, daquilo que eu preciso organizar na minha casa, eu organizo durante um mês, né? Primeira terça-feira, eu vou organizar o guarda-roupa de não sei quem, não sei quem, não sei quem, né? Na segunda terça-feira, eu vou organizar os brinquedos. Na outra terça-feira, eu vou organizar os livros, né? Enfim, eu vou também fazendo a organização daquilo que eu preciso fazer em casa toda terça-feira. Por exemplo, também tirei a sexta no terceiro tempo, que para nós aqui é trabalho, tirei a sexta-feira de manhã, das 10h30, para fazer as formações pessoais das minhas formandas, né? E, enfim, a gente vai tentando se organizar de uma forma que, se a gente consegue organizar, então a gente consegue lidar melhor ali com essa multidão de atribuições que nós temos, né? Interessante quando ele falou desse ponto 4, que é medir o tempo, né? Essa questão de medir o tempo, ela é muito importante, porque às vezes a gente não vai sendo objetivo também nas no lidar com as nossas atribuições, né? Nós vamos trabalhando às vezes de forma muito subjetiva e ali a gente vai perdendo o tempo, né? Então, se eu tenho ali 1 hora, 1 hora e meia para uma determinada atividade, eu preciso me esforçar, mesmo eu sendo mulher, né, Wedme? Mesmo eu sendo mulher, eu preciso me esforçar para ser objetiva, né? Para poder responder, para poder, naquele tempo que eu tenho, de 1 hora e meia, executar aquela determinada tarefa. Né? Por quê? Porque depois daquela 1 hora e meia, eu já tenho uma outra tarefa, né? Então, mas também não é um medir o tempo cronometrando, né? Porque às vezes a gente realmente não consegue desenvolver aquela atividade em 1 hora e meia, e aí a gente vai tendo discernimento, né? Porque às vezes vai ser importante a gente ultrapassar 1 hora e meia, mas é também importante a gente perceber se a gente está trabalhando de forma também objetiva, né? De forma também mais eficiente. O equilíbrio entre o planejamento e a execução. Acho que vocês lembram antigamente, quando a gente fazia o nosso planejamento estratégico, 7 metas, né? E ninguém conseguia, a gente passava ali uma semana fazendo as metas, trabalhando manhã, tarde e noite. E quando a gente ia para a execução, 0 de execução, né? 0% de execução. Porque a gente planejava demais e executava de menos. Então, graças a Deus que nós, como comunidade, estamos crescendo, né? Hoje nós temos
3 metas no máximo, né? Não sei nas missões como é, mas aqui no governo geral são 3 metas, e vamos ali buscando crescer na execução dessas metas, né? E executar também, valorizar também aquilo que é importante, ter muito cuidado com as distrações, né? E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado hoje, né, é com o nosso próprio celular, porque a gente pode se perder nas notícias, pode se perder em conversas, né, como ele falou ali, as conversas triviais, podemos nos perder no Instagram, né, podemos nos perder em tantas outras coisas que não são importantes naquele momento. Eles são importantes para outros momentos de lazer, né, de descanso, mas no momento do nosso trabalho, a gente precisa valorizar o que é importante, certo? E aqui, por que que nós estamos fazendo tudo isso, dizendo tudo isso, né? O Moisés escreveu, né, o escrito profissionalização, não sei nem quando, 84, 86, quando foi, hein, Silvinha? Não sei nem quando foi, né? Mas que é muito atual, né? Se a gente for ler e rezar com o escrito profissionalização, ele é muito atual. E nós estamos percebendo quanto a comunidade está crescendo na profissionalização, né, nos meios, mas precisa também da nossa adesão, né, a essa profissionalização. Nós estamos vendo, né, os meios que nós estamos trabalhando, as planilhas com que nós estamos trabalhando, os sistemas, né, que nós estamos trabalhando, tudo tem crescido muito, mas nós, a comunidade, os seus irmãos, os nossos irmãos, não sou eu na secretaria comunitária geral que está precisando, é a comunidade está precisando também da nossa adesão, né? Então, eu coloquei aqui só para a gente refletir um pouco a respeito desses escritos. Leiam junto aí comigo. A profissionalização é fundamental na obra Shalom. Constatamos sua necessidade, além de reconhecermos que, sem dúvida, é vontade de Deus nossa profissionalização para o bem da obra. Devemos, portanto, investir com empenho nesta profissionalização, sem esquecer, entretanto, nosso principal fundamento, o âmago da nossa vocação. A eficiência dos meios que o Senhor nos deu, na verdade, depende fundamentalmente da nossa fidelidade à vocação. Então, a gente pode fazer coisas maravilhosas, né? A gente pode ter, assim, dons extraordinários, mas se não formos fiéis à nossa vocação, então ela vai ser esvaziada pela falta de testemunho, né? Pela falta de vida, né? Então, a fidelidade, a eficiência de todos esses meios que nós falamos aqui depende muito mais da nossa fidelidade do que dos instrumentos disponíveis, né? Aqui o terceiro ponto, devemos arregimentar nossas forças, nosso tempo, nossa capacidade de serviço, a nossa criatividade. Devemos estar dispostos a verdadeiramente investir nossas vidas em nosso trabalho na obra, pois ele é o fruto que o Senhor deseja colher em nós. Fruto não de simples produtividade, mas de amor a ele no exercício do trabalho. E aí, gente, vocês vão sentir, né, o quanto é forte o apelo de Deus de crescermos no amor a Ele, dentro deste serviço que nós estamos, né? Nós vamos lidar com coisas muito valiosas, né? Coisas muito valiosas. Nós estamos lidando com a vida dos nossos irmãos. E aqui vai fazer crescer, precisa fazer crescer o nosso amor a Ele, exercido no nosso trabalho.
Somos operários da vinha do Senhor. Devemos trabalhar com afinco e dedicação para que esta vinha cresça e produza muitos frutos. Devemos ser práticos e concretos em nosso trabalho e transformar esta vinha em algo que realmente atinja aqueles que Deus visa atingir através de nós. Isto exige perseverança, dedicação, trabalho e amor. O trabalho na alegria de servir é verdadeiramente um caminho de santificação, é concretização da nossa oração. É uma das ocasiões em que ela toma forma, transborda, acontece. Descobrimos então que a oração é fonte que nos capacita a viver o nosso trabalho por amor a Jesus. E diante, né, de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós tocamos, né, na missão da Secretaria Comunitária, nós quisemos dar aqui uma visão muito geral, né, da Secretaria Comunitária, mas queria saber, né, o que você entendeu, o que você tem de expectativa, o que você desejaria partilhar nesse momento? Gostaria que 2 pessoas, né, pode levantar aí a sua mão virtual. O que vocês gostariam de partilhar diante de tudo isso que nós conversamos agora? Ninguém tem nada para partilhar. Vocês estão com medo ou estão com vergonha? Ou não entenderam nada? Já que ninguém partilhou, eu queria partilhar assim que aqueles pontos que ele foi falando aqui, né, sobre organizar a rotina, né, para mim eu acho que o mais difícil e angustiante era tentar explicar, né, para o meu chefe, né, de setor, né, assim, era algo mais difícil de resolver. Sei, né? Eu não sei dizer, né? Assim, eu não sei dizer. Era isso que me preocupava mais. Mas agora que eu, né, eu vi de novo, né, eu fiquei até um pouco mais tranquilo, né? Que é ir percebendo à medida que eu faço, né, cada coisa, né? Aquilo que eu vou fazendo, quanto tempo eu gasto. Eu anotei mais uma vez aqui, né? Perceber se eu estou trabalhando objetivamente, né? Porque às vezes eram muitas atividades para dar conta e diferentes, e assim, agora eu não sei quanto é que eu vou gastar, porque eu preciso revisar, né, tantas coisas, né, e aí, mas agora é essa visão, né, nova, assim, de observar, né, de ir percebendo. Obrigado, Edme. Michele. Boa noite. Como a Patrícia foi falando, realmente é uma grande novidade, assim, porque eu estava aqui fazendo as contas, eu fui secretária há 8 anos atrás, né? Então, 8 anos atrás, aí eu pensei, meu Deus, aí como membro do conselho também, por ser formadora comunitária, né? Então, sugeriram meu nome, aí eu, gente, pelo amor de Deus, eu não vou dar conta, né? Que eu era da Secretaria Vocacional. E aí eu digo, ou eu saio de um ou de outro. E quando, não, então você sai do vocacional e assume a secretaria comunitária, né? E eu resistindo, meu Deus, mas não tem outra pessoa, enfim. E aí eu, na minha cabeça, pensava assim, vai ser tranquilo, você já foi secretária um dia, né? Aí quando eu assumi a secretaria, que eu fui vendo tudo como estava, a situação que estava, o que eu ia ter que fazer, eu disse, meu Deus, vinde logo em meu auxílio, né? Porque realmente era assim algo grandioso. Quando a Patrícia dizendo, se disseram que você não ia fazer nada, me enganaram, eu disse, me enganaram. Me enganaram bem direitinho. Mas assim, claro que eu sei do trabalho e tudo, né? Aí o RL dizendo assim, a Michelle não tem nada para fazer, é só umas missazinhas aí e tal para resolver, né? Aí quando as coisas foram acontecendo,
Eu olhava para ele e dizia, é só umas missazinhas aí, né? Então, de ver que realmente, assim, é de louvar a Deus, é claro, pela estrutura que a gente vai vendo a comunidade tomando, né? A secretaria, nessa organização, que eu sou, assim, acho maravilhoso, sou apaixonada por essa realidade formativa, estrutural, governamental dentro da comunidade, que nos ajuda também a ter uma ordem, né? Então, para mim, é uma graça, porém não deixa de ser também um desafio, por tudo aquilo que eu tenho que, entre aspas, dar conta, mesmo sabendo, é lógico, que é a graça de Deus, né? O padre Marcos, ele lançou um livro agora, inclusive aqueles que desejarem, né? Vai falando um pouco sobre as cartas, a ética, dentro das cartas aos Gálatas de São Paulo, né? E ele vai dizendo que, para ele, assim, a frase que ele levou para a vida dele, também aprendendo com Santo Agostinho, é que São Paulo diz, né? Não eu, mas a graça de Deus em mim. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, eu tenho também trazido essa frase para a minha vida nesse tempo, porque, humanamente falando, realmente eu não teria condições física, psicológica, emocional de assumir uma formação comunitária numa missão aparentemente pequena, mas é grande, pelo tempo de história e tudo, e uma secretaria comunitária que aqui também é bastante grande, né? Assim, quando eu fui ver a parte financeira e a gente, né, organizando as missas, numa grande novidade, porque os próprios membros da comunidade de aliança, toda a missa me procuravam, Michele, que bom, porque não era assim aqui, né? Não tinha esses momentos fraternos após as missas, o povo já estava ficando muito assim, acomodado, terminava a missa, as células que queriam fazer o seu momento de fraternidade. E esse ano não, todas as missas nós fizemos bem organizado, né? Tem aí a Larissa que está aqui na reunião, que trabalha comigo no financeiro, então criei uma equipe, vamos fazer um cerimonial, vamos organizar e tudo. Foi muito legal e a comunidade tem agradecido e tem incentivado também esse trabalho da secretaria, né? Claro que é um trabalho ainda de conscientização, porque eu percebo que a missão, os irmãos, não conhecem bem o papel da secretaria comunitária dentro da missão. Então, eu agradeço muito também pelo cuidado, né? A Fabix, que sempre está aí me dando apoio, a Angélica, a Lígia, né? Sempre estou perturbando aí, sempre são muito disponíveis. Muito obrigada. Obrigada pela partilha. Então, gente, esse é o nosso, é um caminho também de santificação para nós, né? A secretaria, ela também se torna um caminho de santificação, né? De crescimento espiritual, vocacional, mas também humano, e também esse caminho de santificação. Aqui eu queria só mostrar para vocês o nosso manual, né? Então, aqui nós temos o manual da Secretaria Comunitária, certo? É importantíssimo que você leia esse manual. Tem falando aqui sobre tudo que nós fazemos enquanto secretaria, tem o histórico aqui da comunhão de bens, né, dos 5%. Você pode tornar a secretaria comunitária conhecida na sua missão. Nós estamos tentando fazer esse trabalho, né, enquanto Secretaria Comunitária Geral, junto a algumas missões, mas você também pode tornar, né, a Secretaria Comunitária mais conhecida. Quando os irmãos conhecem a verdadeira missão da Secretaria Comunitária, nossa, como se alegram, né? Porque vem também ali uma segurança de quem preserva, de quem luta pela vida comunitária, né? De quem, não é nem quem luta pela vida comunitária, mas de quem anima e faz, como é que a gente pode dizer? Dizer uma palavra bonita. Promove, né, a vida comunitária.
Então, conheça, né, esse setor que você está servindo agora, que por meio do nosso manual, né, toque nele, pegue ali, anote suas dúvidas, pode procurar a Fabiana, que ela vai tirar todas as suas dúvidas, e a Silvinha também, certo? Lá no final, estou passando aqui, está aparecendo para vocês o manual? Tá, né? Pronto, lá no final tem o plano de gestão, certo? Foi desenvolvido, esse plano de gestão ele foi desenvolvido com o setor de planejamento aqui do governo geral, certo? Então, também é muito seguro, né, nós caminharmos também à luz desse planejamento. Então, eu não sei o que eu que vou trabalhar no cadastro tenho que fazer, tá lá, né? Espera aí que ainda não chegou nele. Chegou agora. Não, aqui também. Não, ainda não. Aqui as cartas. Então, aqui tem os modelos de carta e aqui é o plano de gestão, né? Então, aqui, ó, fala sobre o perfil do secretário comunitário, da rotina de trabalho do secretário, porque a gente também enxerga o secretário como um gestor, né? E só que a maioria das missões do secretário também é executivo, né? Mas que precisa também ali gerir, né, o trabalho das suas equipes. Aí tá aqui, ó, o perfil da pessoa que trabalha no financeiro. O que é que essa pessoa tem que fazer? Tá aqui, ó, tudo que ela tem que fazer, né, no dia a dia dela. Então, vá, olhe, estude, né? Se você tem equipe, estude com a sua equipe esses planos de gestão, esse manual, imprima se for possível, né? E tá aqui esse grande instrumento, esse grande presente, que é esse manual e esse plano de gestão para nós. Uma coisa que eu queria só deixar aqui bem clara é que nós não trabalhamos com e-mails pessoais, certo? Então, os e-mails, eles são sempre e-mails padronizados da Secretaria Comunitária. Então, eu queria que chega para mim, às vezes, né, pedindo para autorizar o acesso à pasta GG de um e-mail pessoal. Eu não autorizo, né? Por quê? Porque a nossa correspondência a nível de e-mail, ela deve ser sempre no e-mail da secretaria, para ter um histórico, né? Para não estar ali misturado seus assuntos pessoais com os assuntos da secretaria, né? Então, você tem ali o e-mail da secretaria, mas você tem também o vocacional e você tem a formação comunitária. Não, aí são outros e-mails que você vai usar para esses outros apostolados, para o seu trabalho, para o colégio do seu filho, né? E para as outras coisas. A secretaria pode ser Gmail, necessariamente tem que ser com o Shalom. Bem, nós trabalhamos com os dois, porém, quem está trabalhando agora com as planilhas está precisando fazer o e-mail do Com Shalom, não é isso? Das planilhas. Que aí, no sábado, a gente vai explicar melhor essa questão das novas planilhas, tá certo? Antigamente, os nossos eram todos de e-mail, né? Mas aí, com a implantação dessa nova planilha, precisou ir para o Com Shalom, certo? Mas nós temos também os nossos telefones, os nossos WhatsApp. Vocês já viram aí que tem os grupos, né, das secretarias comunitárias. Tem um que só a gente se comunica com vocês, né, para que não se perca ali as informações. E tem um outro que né, que nós nos comunicamos. Gostaríamos de pedir que as dúvidas que vocês venham a ter, não pergunte uns aos outros, né? Porque de vez em quando a gente vê assim algumas pessoas nos grupos perguntando e outros tirando dúvidas, só que falando assim, né, aquilo que não é uma orientação nossa, né? Então nos procure, sempre que vocês tiverem dúvida, né,
procure aqui a Fabiana, a mim, a Silvinha, a Lígia, a Angélica, a Giovana, o Adson. Então, tem muita gente que vocês podem procurar, tá certo? Na próxima semana, como eu já tinha falado para vocês, nós vamos ter a... Peraí, deixa eu só